Glória a Deus, queridos. Shalom, graça e paz. Mais um dia especial de estudo e leitura da Palavra de Deus. Neste que é o segundo dia do mês de julho e o 32º dia de estudos da Palavra. Mais uma vez, vamos estar trazendo para você uma palavra especial da parte de Deus para abençoar a sua vida. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais uma vez e especialmente por este dia, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê entendimento acerca da sua palavra. Que este manual da vida humana, a Bíblia Sagrada, possa cada dia mais, Senhor, nos direcionar no reto caminho do qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós. É nesta certeza que nós oramos agradecidos, no nome de Yeshua Hamashia Menat Zered, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Deus te abençoe. Muito bem, queridos, vamos à nossa primeira leitura neste 2 de julho, que está aí no livro de Marcos, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 15, que fala de Jesus limpando o templo, a casa de Deus. E diz assim: E vieram a Jerusalém, e entrando Jesus no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E ele os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E o ouviram os escribas e os príncipes dos sacerdotes, e buscavam ocasião para o matarem, porque dele tinham medo, porquanto todo o povo estava maravilhado por sua doutrina. E como já era tarde, Jesus saiu da cidade. E passando pela manhã, viram que a figueira se havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, lhe disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Portanto vos digo que tudo o que orando pedirdes, crendo que o recebereis, certamente tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoem se tiver algo contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará
as vossas ofensas. E voltaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, se aproximaram dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe dizem: com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus respondendo lhes disse: vos perguntarei também eu uma palavra, e respondendo-me, lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Me respondam. Então eles, arrazoando entre si, disseram: bom, se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos tinham a João como um verdadeiro profeta. E respondendo, dizem a Jesus: não sabemos. Então replicou-lhes Jesus e disse: também eu não lhes direi com que autoridade faço estas coisas. E aqui nós percebemos o quanto Jesus foi perseguido pelos anciãos, pelos fariseus, pelos principais, pelos sacerdotes, por todos aqueles que viam em Jesus uma ameaça para o seu poder. Mas Jesus é vida, Jesus é graça, Jesus é paz, Jesus é alegria, hoje e eternamente. Aleluias! A segunda leitura deste 2 de julho está aí no livro de 1 Reis, capítulo 2, que fala da transmissão de poder do rei Davi para o seu filho Salomão. E diz o seguinte a palavra do Senhor: e aproximavam-se já os dias em que Davi teria que morrer. E deu ele então encargos a Salomão, seu filho, dizendo: eu sigo pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, e cumprindo os seus estatutos e os seus mandamentos, e as suas leis e os seus testemunhos, da maneira que está escrito na lei de Moisés, a fim de que prosperes em tudo o que fizeres e em qualquer lugar que fores, para que confirme o Senhor a palavra que falou a respeito de mim, dizendo: se teus filhos tiverem cuidado em guardar o seu caminho, para andar fielmente diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará homem que se assente sobre o trono de Israel. E eu também, sabes o que me tem feito Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abné, filho de Né, e a Amasa, filho de Jeté, os quais ele matou, derramando sangue de guerra em tempo de paz, e pondo sangue de guerra no cinto que trazia sobre os seus lombos, e nos sapatos que tinha em seus pés. Farás, pois, com ele conforme a tua sabedoria, mas não permitas que desçam as suas cãs em paz à sepultura. Para com os filhos de Barzilai, os gileadita, porém, usarás de benevolência,
E estarão eles entre os que comem na tua mesa, porque desta maneira eles se achegaram a mim, quando eu ia fugindo de Absalão teu irmão. E eis que tens contigo também a Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com horrível maldição no dia que fui a Maanaim. Entretanto, ele desceu a me receber junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo que não te farei morrer à espada. Agora, porém, não tenhas por inocente, porque homem sábio és, e saberás o que deves fazer com ele. Farás para que desçam as suas cãs com sangue à sepultura. E Davi, enfim, dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E o tempo que reinou Davi sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E se assentou Salomão sobre o trono de Davi seu pai, e o seu reino se estabeleceu firmemente. Então Adonias, filho de Agite, foi a Batseba, mãe de Salomão, e ela lhe disse: é de paz a tua vinda? E ele respondeu: é de paz. E disse ele: tenho uma coisa para te dizer. E ela respondeu: fala. Então ele disse: tu sabes que meu era o reino, e que sobre mim tinha todo Israel posto o olhar, para que eu reinasse. Mas foi traspassado o reino e veio a ser de meu irmão, porque da parte do Senhor era dele. Agora bem, vou te fazer uma petição. Não me faças voltar envergonhado o rosto. E ela de novo lhe disse: fala. E ele, pois, disse: rogo-te que fales com o rei Salomão, porque ele certamente não te rejeitará, para que me dê Abisague, a sunamita, por mulher. Ao que disse Batseba: bom, eu falarei ao rei por ti. E entrou Batseba aonde estava o rei Salomão para falar com ele a favor de Adonias. E se levantou o rei a recebê-la e se inclinou ante ela, e logo se assentou no seu trono. E fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela então se assentou à sua direita. Então ela disse: venho te fazer uma pequena petição, não me faças voltar rejeitada. E lhe disse o rei: pede, minha mãe, que não te farei voltar rejeitada. E disse ela: seja dada Abisague, a sunamita, por mulher a Adonias, teu irmão. Mas o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: e com que propósitos pedes Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede antes para ele o reino, visto que é meu irmão maior. Sim, para ele e para o sacerdote Abiatar, e para o Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim faça comigo Deus, e mais ainda, se não é verdade que Adonias falou isto contra a sua própria vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me constituiu rei, e que me tem feito assentar sobre o trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como prometeu, que hoje mesmo será morto Adonias. Enviou, pois, o rei Salomão por mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele e o matou. E ao sumo sacerdote Abiatar lhe disse o rei: retira-te para Anatote, aos teus campos, porque és digno de morte. Mas neste dia não te farei morrer, porquanto levaste a arca de Deus, o Senhor, diante de Davi meu pai, e porque padeceste em tudo o que padeceu meu pai. Assim lançou fora Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim
a palavra que o Senhor falou a respeito da casa de Eli em Siló. E chegou a Joabe a notícia disto, porque Joabe se desviara seguindo Adonias, bem que não se desviou segundo a Absalão. E Joabe fugiu ao tabernáculo do Senhor e se agarrou às pontas do altar. E foi dito ao rei Salomão que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e que estava ao lado do altar. E enviou Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremete contra ele. E Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse: assim diz o rei, sai daí. Mas ele respondeu: não, mas aqui mesmo morrerei. E Benaia trouxe a resposta ao rei, dizendo: assim tem dito Joabe, e assim me respondeu. Então lhe disse o rei: faze como ele mesmo tem dito, e te lances sobre ele, e sepulta-o, para que tires de sobre mim, de sobre a casa de meu pai, o sangue inocente que derramou Joabe. Assim o Senhor fará voltar o seu sangue sobre sua cabeça, visto que atacou a 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse, ou seja, Abner, filho de Né, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Volte, pois, a ser derramado o sangue deles sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua linhagem para sempre. Mas sobre Davi, sobre a sua linhagem, sobre a sua casa e sobre seu trono, haja paz sempre da parte do Senhor. Subiu, pois, Benaia, filho de Joiada, e o atacou, matando, e foi sepultado em sua mesma casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei no lugar de Abiatar. Então o rei enviou e chamou a Simei e lhe disse: edifica uma casa em Jerusalém e habita nela, e não saia dali para nenhuma parte, porque no dia que saíres e passares a corrente do Cedron, sabe que seguramente morrerás. O teu sangue recairá sobre a tua cabeça. E Simei respondeu ao rei: justa é esta ordem. Conforme tem dito o rei meu senhor, desse modo fará o teu servo. E habitou Simei em Jerusalém muitos dias. Mas aconteceu que ao fim de 3 anos fugiram 2 servos de Simei, indo-se a Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. E avisaram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então se levantou Simei e aparelhou o seu jumento e se foi a Gate, a Aquis, em demanda de seus servos. De maneira que Simei se foi e trouxe de Gate para si os seus servos. Informaram a Salomão como tinha ido Simei de Jerusalém a Gate, e já tinha retornado. Pelo que enviou o rei, chamou a Simei e lhe disse: não te juramentei eu pelo Senhor e te protestei, dizendo: no dia que saíres e andares a qualquer parte, sabe que seguramente morrerás? E tu mesmo me respondeste: justa é esta ordem, obedeço. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que eu te dei? Disse, além disso, o rei a Simei: tu bem sabes toda a tua maldade, pois o seu coração reconhece que fizeste para com Davi meu pai. O Senhor, pois, faz recair a tua maldade sobre a tua própria cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e lhe atacou, e deste modo morreu. E assim o reino foi confirmado na mão de Salomão. Esse capítulo 2 do livro de 1 Reis
estabelece, né, o fim do reinado de Davi com a sua morte e o início do reinado de Salomão, seu filho. O filho escolhido por Deus para reinar. Até porque Salomão não era o filho mais velho de Davi, como determinava, né, as leis de sucessão. Mas Israel, por ser uma nação obediente a Deus, sempre seguia os preceitos do Senhor. E por essa razão, o reinado de Salomão foi estabelecido e confirmado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. A terceira leitura desse segundo, desse 32º dia, ou 2 de julho, está aí no capítulo 5 do livro de Oséias, e diz assim: Ó sacerdotes, ouvi isto, e estejais atentos, ó casa de Israel, e casa do rei, escutai, porque contra vós se dirige este juízo, pois fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram em fazer vítimas, portanto eu serei o repreendedor de todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não me é desconhecido, porque agora, ó Efraim, tu tens se prostituído, e Israel se contaminou. Não querem pôr em ordem as suas ações e voltar-se para o seu Deus, porque espírito de fornicação há no meio deles, e não conhecem o Senhor. E o orgulho de Israel testifica contra ele, e Israel e Efraim tropeçarão no seu pecado, e Judá também tropeçará com eles. E irão com as suas ovelhas e com seus rebanhos, andarão procurando o Senhor, e não o acharão, pois separou-se deles. Contra o Senhor prevaricaram, porque geraram filhos estranhos. Agora os devorará em um mês com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será assolada no dia do castigo, entre as tribos de Israel fiz conhecer a verdade. Os príncipes de Judá foram como os que traspassam os limites. Derramarei sobre eles, pois o meu furor como água. Efraim está oprimido, quebrantado em juízo, porque quis andar segundo os mandamentos dos homens. Portanto, eu serei como a traça para Efraim e como caruncho para a casa de Judá. E Efraim, quando viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, foi então Efraim à Assíria, e enviou ao rei Jarebe, mas ele não vos poderá curar, e nem curará a vossa chaga. Porque eu serei como um leão para Efraim, e como um leãozinho de leão para a casa de Judá. Eu despedaçarei e irei embora, os tomarei, e não haverá quem livre. Andarei e voltarei para o meu lugar até que reconheçam o seu pecado e procurem a minha face. Estando em sua angústia, de madrugada me buscarão. Esse capítulo 5 de Oséias são fortes profecias mostrando o pecado de Israel, de Judá, e como eles abandonaram o Senhor. E para resolver os seus problemas, eles estavam buscando alianças com povos estranhos, povos pagãos, Síria, Egito,
Líbia e muitos outros. Então é importante que o povo de Deus perceba que ainda nos dias de hoje, qualquer que seja o seu problema, você precisa buscar a presença do Senhor para a solução final e a vitória sobre este problema ou esta situação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Ó meu Senhor Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais este dia, especialmente 2 de julho, na qual nós estamos avançando no estudo e no conhecimento da Tua Palavra. Ó meu Senhor, nos abençoa, continua conosco em todo tempo, em todo lugar. Especialmente, Senhor, com aqueles que estão nos acompanhando todos os dias, bebendo da porção desta palavra. E eu sei que vidas estão sendo transformadas pelo poder dessa palavra. Porque tudo isso, meu Senhor, é para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias.